Bom dia! Hoje a gente está começando um pouquinho mais tarde, às 9 horas, para poder falar sobre depressão e divórcio com uma convidada muito especial, que eu posso dizer que é da família, né? Minha irmã, que é psiquiatra e já atendeu muitos casos de pessoas com divórcio e depressão, né? E ela vai trazer um pouquinho da sua experiência e, quem sabe, pode lhe ajudar aí a passar, a atravessar por esse momento de divórcio de uma maneira mais saudável. Hoje o nosso dia aqui do Divórcio com Respeito é dedicado ao autocuidado, a como a gente deve lidar com nós mesmos nesses momentos de travessia. Bom dia. Tá Bom dia. ouvindo? Estamos te ouvindo, mas não estamos te vendo. Não? Não, tá sem câmera. Tá sem câmera. Coloca, sai e entra de novo. Ver se a gente consegue. Deixa eu tentar aqui. Não, né? Então eu vou sair. Não, só te ouvindo. Ah, Então, quem já entrou aqui na live, já pode colocar aqui a sua pergunta, se tiver alguma pergunta. Encaminhar também aí, né, o seu comentário. tá me vendo? Não, só tô te escutando. Vê se não tem a câmera desligada aí no próprio Instagram. Aqui diz que tá ligada, que eu acionei. Deixa eu ver aqui. Agora tá desligada, vou ligar de novo. Aguenta aí, pessoal. A gente está tentando resolver esse problema técnico. Vou sair de novo só para eu ver como tá as minhas configurações. Tá bom. Olha, o Thiago tá falando que tá vendo tudo. Pessoal, vocês que estão aí na live, comentem aí se vocês estão vendo a mim, Rose e Jonei, 2 pessoas. Ou só eu. Ó, o Thiago falou que tá vendo as 2. Engraçado, então sou eu que não tô vendo, né? Ela vai entrar de novo e a gente segue então. Show. Pronto. Tô te vendo. Tá me vendo? Tô. Ah, que ótimo. Então, o Mas encontro vai engraçado ser que completo. o pessoal tava falando que tava te vendo, eu que não tava. Ah, que bom. Não sei o que que era. Tudo, E né? Bom aí, dia para todo mundo que perdeu um bom dia, pessoal. e nós duas, né? E eu tô super É, feliz de participar da Semana do Divórcio.
né? Gosto de respeito. E um dos pilares do respeito é o reconhecimento da necessidade de cuidar da saúde. E hoje é um dia que a gente organizou para falar um pouco sobre o autocuidado. E assim, acho que uma coisa muito comum que aconteceu em várias lives até agora foi o comentário da importância de um profissional de saúde mental para acompanhar o divórcio em algumas etapas que ele acontece, né? E aí hoje a gente vai falar um pouco sobre o tema da depressão, né? Como é que acontece a depressão no âmbito do divórcio. Eu já tive casos em que os clientes relatam depressão de parte a parte, geralmente é vinculado à história daquele que não aceita a separação. É, e eu não sei se tem essa correlação, né, porque no estudo do luto, que é comparado ao divórcio, né, o luto do divórcio, as fases do luto, ela também passam, muitas vezes, as pessoas que vivem o divórcio também passam por essas fases do luto. E uma das fases do luto é a depressão, que eu não sei se é mencionada dessa forma no sinônimo de depressão como uma doença psiquiátrica. Mas aí a gente tem a fase da negação, a gente tem a fase da raiva, a gente tem a fase da barganha, fase da depressão, para então chegar na aceitação. E as pessoas que trabalham com a saúde mental, em geral, indicam, né, que seria importante que fosse vivido efetivamente o luto da separação e que seria saudável passar por essas fases do luto para então concluir o ciclo até a aceitação do próprio divórcio. Mas esse momento de depressão, que faria parte, né, dessa montanha-russa das emoções do divórcio, eu acredito que não seja necessariamente o que a gente aqui está falando de depressão e que pode ser ter um tratamento psiquiátrico em si, né? Aí vou passar a palavra para Janei para que ela possa introduzir aí o assunto da depressão. Sim, eu creio que o termo mais correto, acho que seria, em vez da fase da depressão, seria a fase da tristeza, né? Que a tristeza, ela é uma das experiências emocionais que você vai ter nesse universo, né? Que é o processo do divórcio, da separação, que é um evento de vida assim, muito significativo, né? Então é uma mudança de vida muito significativa e cada um vai ter uma experiência individualizada, né? Diferente. Como é essa experiência? Através de diversas emoções, né? E uma das emoções que tu colocaste vem a tristeza, né? E aí a gente vai ter que ter o cuidado mesmo de diferenciar o que é a tristeza da depressão para a gente decidir se aquilo vai ser necessário para um tratamento mais aprofundado, né, mais intensivo, com medicação, tratamento médico, ou outras formas de suporte para que você passe, né, por essa fase do divórcio, essas fases, né, do luto. Então, Tem alguma coisa que a pessoa que está sentindo algo que ela não sabe se é tristeza ou se é depressão, qual seria um sinal assim que ela poderia notar para que ela pudesse buscar a ajuda de um profissional a mais, né? é, o quadro inicial seria esse quadro mesmo como se fosse uma reação depressiva, né? Você entra num estado assim de angústia objetiva, esse sofrimento, essa perturbação emocional.
E aí, com o passar dos dias, né, das semanas, aí a gente vai observar como vai evoluir esse quadro inicial, né? E aí pode vir manifestações diversas. A própria tristeza, a própria raiva, né? A própria irritação, uma preocupação de que não vai conseguir passar por esse processo de adaptação, né, dessa nova realidade, que não vai conseguir passar pelo processo do divórcio, né, o processo jurídico. E que vai nos preocupando é quando tudo isso se torna muito exuberante, ao ponto de prejudicar todas as outras áreas da vida da pessoa. Então, ela começa a não conseguir comer, chega a hora do almoço e aquela ansiedade, aquela tristeza acaba se transformando numa falta de apetite, começa a perder peso, acorda de manhã e não tem aquela energia para ir para o trabalho, em vez de procurar, né, se aconchegar com os familiares, acaba se isolando, as crises de choro ficarem muito intensas, assim, até em situações que ela não consiga controlar, como no ambiente de trabalho, né, no ambiente social. Então, quando tudo isso vai tomando conta, né, e ela acaba fazendo com que o luto do divórcio seja a parte mais integrante da vida dela, aí sim a gente vê que esse luto, esse processo de adaptação, né, de ajustamento dessa fase de mudança, começa a ir para um lado que não é saudável, já não é mais o esperado, né? E aí você Então, vai ela ter. tem que prestar atenção, por exemplo, uma pessoa que está chorando muito, ok, mas se ela não consegue se controlar a ponto de isso prejudicar o trabalho dela, ou às vezes não conseguir cuidar do filho, ou nem se organizar para ir no supermercado, coisas, tarefas do dia a dia da sua rotina, começarem a ser colocadas, afastadas de lado, porque a vida da pessoa se torna o sofrimento, digamos assim, pela Isso, situação que tá vivendo, né? exatamente. Aí eu queria saber, Jane, se a própria pessoa que está passando por essa situação, por esse divórcio, por esse momento emocional, se ela sempre consegue ter essa autoanálise, né? Porque a gente está falando aqui de autocuidado. Então, uma coisa eu vejo assim, eu estou passando pelo divórcio e aí eu não estou mais com nada, eu não quero nada, eu não tenho vontade de nada, eu quero ficar no sofá, não quero falar com ninguém. É, e aí eu posso me auto-perceber e dizer assim, poxa, não sou eu preciso de ajuda. E aí eu vou e busco ajuda. Mas eu imagino que às vezes a pessoa que está passando por esse momento, nem sempre ela vai perceber, se auto-perceber e verificar a necessidade que ela tem de buscar ajuda, né? Como é que funciona isso? Falei alguma besteira? Né? Assim, no consultório do dia a dia, a gente vê as duas situações. Tanto a pessoa que vai se percebendo, né, cada vez mais adoecida e procura por conta própria, e aquela que precisa de alguém que comece a fazer com que facilite dela tomar consciência de que ela está nesse processo de adoecimento, né? Aí muitas vezes são amigos de trabalho, os próprios filhos, né? Quando é uma pessoa mais madura, uma nora que é da área da saúde, um genro que é um psicólogo e começa a ajudar essa pessoa a ter mais consciência de que está precisando, né, de que precisa
ter um auxílio mais assim dessa parte do tratamento mesmo de saúde, né? São as duas situações que acontecem. Agora, E ainda tem é anos que importante, né? procuram antes de se separarem, porque já estão vivendo um luto dentro do próprio casamento, que já estão percebendo, né, a mudança do casamento, o companheiro acaba já sinalizando, né, que está com a intenção de separação. Então também tem essa situação de aparecer já quem já busca já antes da separação. É o menos comum, mas tem também. Uhum. Porque o que a gente fala é que existe o divórcio emocional e o divórcio jurídico. E nem sempre o divórcio emocional e o jurídico acontecem no mesmo momento. Muitas vezes, inclusive, um dos dois já vive o divórcio emocional, se não os dois, antes do divórcio jurídico. E aí, às vezes, quando percebe, né, que está acontecendo o divórcio emocional durante o casamento, pode ser que essa pessoa até às vezes se sinta culpada e isso gere algum tipo de reação emocional além da conta e possa, de repente, nesse momento que vai procurar a ajuda de um psicólogo ou um psiquiatra, né? Sim, sim. Já tive casos de pacientes que já tinham tomado a decisão interna de se divorciar, mas não conseguiam, por culpa, por receio de como que o companheiro vai reagir. Às vezes o companheiro tem uma fragilidade, uma vulnerabilidade, tem uma doença crônica ou tem um adoecimento mental e ele acaba não conseguindo tomar a decisão de fato, né? De ir para a ação, na verdade. E aí ele É, acaba eu já também. tive casos assim também, de pessoas que me procuraram, já estavam no momento um pouco mais à frente desse, né? Porque já estavam procurando um advogado, mas num primeiro momento para se inteirar sobre como seria, né, o divórcio, aquela ideia assim mais bem genérica, para compreender como é que funciona o processo, quanto que custaria, né, quais seriam as maneiras possíveis, que direitos teriam e tal, mas ainda, né, estavam com um pé atrás, justamente porque o outro tinha algum problema de saúde ou financeiro ou qualquer coisa que impedia, né, que paralisava, digamos assim, talvez gerasse um medo, né, e o medo, como o medo paralisa, paralisava a pessoa. E aí o que eu já tive sucesso né, nessa fase foi de dizer, olha, você, para falar sobre a sua decisão do divórcio, peça ajuda, não fale você sozinha. Então, aí buscaram, já foi o caso de buscar um mediador amigo, ou até mesmo um psicólogo especializado em família, e aí convidou o outro para uma conversa com o psicólogo é, que trouxe, né, essa conversa à mesa e assim acabou sendo, né, eu pelo menos tive boas experiências, né, nessa condução, porque acho que a aceitação ela, não sei se demonstrou mais cuidado e ao mesmo tempo mais seriedade com o outro, até respeito, né, Sim, porque a sim. pessoa que está recebendo a notícia, ela talvez se sinta mais respeitada pelo cuidado que o outro teve de Uhum. um ambiente acolhedor ali para falar daquele assunto, né? Sim, achei super interessante esse teu relato. Porque, inclusive, nesse caso, ele não continuou comigo, mas uma das orientações foi justamente essa. Era um casal maduro, já com filhos adultos, e aí eu já colocando que os filhos também teriam que participar desse momento já, né?
que eles teriam que ser também o suporte da família, já no caso, para quem iria, não tinha tomado a decisão do divórcio, né? E que tinha uma doença mental e não fazia tratamento. Então, o ideal é, nesses momentos, ter mesmo esse mediador familiar que vá dar o suporte para o outro lado, né? Que possa fortalecer e consiga ter um divórcio com mais respeito, né? Sim. É. Pois é, porque a gente também não tem como prever qual é a reação, né, da pessoa que recebe essa informação, né? Isso, E aí, com a rede de apoio, essa pessoa pode ser melhor amparada, né? Já tive uma situação, por exemplo, que a pessoa recebeu a notícia e ela simplesmente sumiu, desapareceu. E tinha esse histórico de doença mental, então os familiares ficaram todos apavorados, né? Não tinha acontecido nada, ele só realmente teve uma reação de afastamento de todos, queria o isolamento, mas tinha uma preocupação até mesmo de que ele pudesse tirar a própria vida, sabe? Então, assim, são cuidados que às vezes, né, por alguma situação de raiva, de euforia, de quem quer falar, né, sobre o divórcio, não tem e pode acabar gerando uma consequência assim bem complexa dentro da sua família, né? isso mesmo. E Janei, fala um pouco daquela questão que você comentou comigo sobre o estresse e o que acontece com a pessoa que passa por um divórcio e mesmo quando ela não tem necessariamente uma depressão, quais são as principais questões até de saúde mental que ela pode vir a sofrer que não seja necessariamente a depressão? Isso. O divórcio, como eu coloquei no início, né, ele é um evento de vida assim, muito significativo, né? Ele, a partir do divórcio, ele vai ter uma mudança nas relações interpessoais, né? Então, não necessariamente ele pode constituir no estresse, ele pode ser um evento, né? E que seja um divórcio mais com respeito, colaborativo e todos possam passar por esse evento de vida, né? Com mudanças, com períodos de adaptação, ajustamento, de uma forma mais saudável. Mas ele também pode constituir num evento de vida que seja um evento estressante, né? Aí o estresse vem no sentido de uma situação mais conflituosa, né? Em que haja mesmo muitas negativas ou mobilizando muitas emoções negativas, como a raiva, né, irritação, vontade de vingança, principalmente quando tem casos de infidelidade, né? E aí isso pode ir gerando cada vez mais essa angústia inicial, né? E se transformando numa tristeza cada vez mais exagerada, exacerbada, né? Ao ponto de ir evoluindo mesmo para um humor deprimido, que a gente chama, né? Então, na maior parte do tempo, né, do dia, da semana, ele começa a se sentir mesmo entristecido, para baixo, né? Em que ele acaba prejudicando mesmo os seus afazeres do dia a dia. E aí, inicialmente, esse período inicial, né, o primeiro mês ou da notícia, né, da separação, ou o primeiro mês após a concretização, né, do divórcio, essa reação toda emocional, comportamental, ela ainda pode estar no que a gente chama do transtorno de ajustamento. É um transtorno, ele, ele não, ele tem sintomas depressivos e ansiosos,
mas ele ainda não fecha totalmente os critérios para a depressão, né? Ele tem como se fosse alguns sintomas depressivos que estão gerando prejuízo já, né? Já tem uma certa gravidade, mas que não são suficientes para a gente enquadrar como um quadro depressivo. Até porque a depressão em si, como um quadro, um episódio depressivo que a gente chama, ela por si só não precisa de um fator desencadeante, né? Então aí que eu acho que vem o diferencial do que a gente também está tratando hoje, né? Há esse diferencial, existe um fator estressor aí, né? Às vezes a pessoa não tem nenhum histórico de tratamento, né? Seja com psicólogo ou psiquiatra, vivia bem, sem grandes alterações emocionais, né? E a partir desse evento da separação, do divórcio, né? Ela passa a vivenciar, né, a experimentar essa instabilidade maior, essa perturbação emocional maior. Então, acho que isso é um ponto, né, para a gente até entender bem essa diferença do que é a depressão. A fase inicial talvez fosse mais esse transtorno de ajustamento, né, de adaptação a essa fase, porque Então, tem. na verdade, muitas vezes a pessoa que ela não tem previamente, né, depressão, ela por esse evento da separação, ela sofre esse estresse que você está nos, né, ensinando aqui, que é o transtorno de ajustamento, que é para um momento de adaptação, né, por conta das grandes mudanças que o divórcio vai exigir. E aí, só que assim, ele é temporário, né? Ele é algo que assim, dentro da normalidade da saúde mental, ele é até algo esperado que você passe. Mas depois de um tempo que, assim, é isso que eu queria te perguntar, um tempo que seria razoavelmente curto, a pessoa vai se adaptar àquela fase e os sintomas que ela está sentindo, eles por si só podem até desaparecer. Ou podem evoluir, se isso for continuado, né, se isso não sumir, mas aí nessa fase eu fiquei em dúvida. Nessa fase do transtorno de ajustamento, se chegar algum paciente para você relatando isso e tal, e aí você nota que ainda é um momento inicial que ainda não está identificado efetivamente como depressão. Ele já vai tomar medicamento nesse momento ou você vai levar outros caminhos para que, né, depois ele retorne para ver como que tá, para então você fechar o diagnóstico? Depende da gravidade dos sintomas, né? Então, tem pacientes que chegam nessa fase inicial e já na primeira, segunda semana estão sem comer, estão dormindo já 3 horas da madrugada, né? Então, você vai precisar, sim, lançar a mão de um suporte medicamentoso para dar aquele conforto maior, né? É como se que você vai restabelecer um certo conforto e até para dar uma equilibrada mesmo nessa hiperreatividade emocional que ele está passando, né? O remédio, o tratamento, ele não vai neutralizar o sofrimento, não vai zerar a reação emocional, mas se ele chega com esse transtorno de ajustamento já numa reatividade emocional tão exacerbada, aí sim já é um critério para a gente entrar com tratamento medicamentoso juntamente com o tratamento psicológico, né? E aí, às vezes o caminho é esse, né? Ele procura o psicólogo, começa as primeiras semanas, mas vai num crescente, né? Aí eu antes eu estava conseguindo dormir, mas eu acordava um pouquinho mais cedo, agora eu já
tô dormindo muito mais tarde, acordando muito cedo, o meu peso ele tá só caindo, eu não estou conseguindo ir para o meu trabalho, acabei faltando vários dias na semana. Eu tive que deixar o meu filho com a minha mãe, com a minha sogra, porque eu realmente não estava conseguindo encarar as demandas dele. Então, esse crescente, ele que vai nos preocupar, né? A reação inicial dos primeiros dias, ela é aquele pico, né? Igual um luto, né? A gente pode até voltar também para esse entendimento do luto. Existe um pico, né? E a tendência é que você vá caindo, né? Vá amenizando. E aí, quando é o contrário, você só vê o pico no crescente, aí a gente precisa intervir. Mesmo já nessa fase inicial, das primeiras semanas, o primeiro mês, o segundo mês, já é necessário uma intervenção, sim. E aí também você vai evoluindo, né? Se aquilo demorar mais de 6 meses e ver que ainda tem sintomas muito exacerbados, aí você já vai para um luto mais complicado ou uma reação depressiva mais prolongada. E isso pode ir gerando mesmo um episódio depressivo, né? Com recaídas, recorrências. E muitas vezes a gente vai analisar o evento em si, né? Que é o divórcio, a separação, de como é que está sendo esse processo, e também a gente vai avaliar o indivíduo que está passando por esse evento, né? Então, muitas pessoas passam por um evento semelhante, que é o divórcio. O que vai diferenciar também é o indivíduo, né? É a história de vida prévia, a personalidade, a própria genética desse indivíduo. Então, tudo isso vai se somar para que a gente possa estar avaliando se esse evento de vida, né, muito importante, ele vai passar através de um sofrimento ou se ele vai parar já numa fase mais de adoecimento, né, que são coisas distintas também. O divórcio ele pode ser um sofrimento de vida, não necessariamente uma doença, né? Mas a depender da genética, da personalidade, da história pessoal dessa pessoa, ele pode caminhar do sofrimento para a doença mesmo. Uhum. É. E aí, eu acho que a forma, né, você falou como está sendo o processo, eu acho que é o que nós, assim, advogados, profissionais, podemos ajudar as pessoas, né, se é uma forma respeitosa, a tendência é que o fator externo, né, que pode estar contribuindo com, né, o crescimento, né, o pico, como você falou, é, ou a normalização da situação, né? Eu fiquei imaginando, por exemplo, divórcios que têm litígios, né, muito fortes e que as pessoas utilizam, às vezes, até mesmo o processo judicial como um meio de esticar aquele relacionamento que já acabou e colocar dentro do processo as suas emoções negativas, né? Às vezes até o próprio advogado tem que ter o cuidado, a atenção de não levar essas emoções negativas para o processo, porque de fato não é um fundamento jurídico que possa ser levado em consideração pelo julgador, né? Existem várias questões subjetivas, às vezes, que as pessoas passam e que elas têm a vontade que o julgador saiba, né? Porque elas querem mostrar que o outro não é uma boa pessoa, porque o outro fez isso, fez aquilo outro.
E aí, às vezes, esses fatos que estão sendo levantados ali pelo cliente, eles não são relevantes juridicamente para que o julgador tome essa ou aquela decisão. E é um fator complicado para o advogado também, que tem que colocar um certo limite, né, para a pessoa, dizendo, olha, isso que você está me colocando, eu acolho realmente, você tem toda a razão, mas isso não vai ser considerado importante para o processo. E aí, nessa escuta, né, espera-se que o cliente compreenda e confie no seu, né, no advogado que escolheu, né, para ajudá-lo nesse momento, e não seja levado certas coisas para o processo, né? Às vezes eu já escutei, por exemplo, de clientes falando, não, eu quero que coloque isso, porque um dia, se o meu filho tiver acesso ao processo, eu quero que ele saiba que o pai fez aquilo outro, vai estar registrado lá no processo. Só que é um registro unilateral, né? Porque você está dizendo que o fulano fez isso, fez aquilo outro. E às vezes o julgador nem vai tomar esse fato primeiro como verdade e nem vai investigar para saber se é verdade ou se não é, porque não tem interesse esse fato para o processo em si. É só um meio, né, de às vezes a pessoa colocar uma informação, sei lá, colocar a sua indignação sobre algum fato para fora, né? E achando que vai levar, né? Vai levar esse mal querer, talvez, assim, para o julgador, Uhum. né? Enfim, eu imagino que isso, para quem esteja passando por uma fase difícil emocionalmente no divórcio, seja bem prejudicial. Sim, eu tenho vários casos assim de Então, das pacientes. Tenho duas pacientes que o ex-companheiro utilizaram o processo para atacá-las, para é, colocar, descrever situações, inverdades, né, dentro do processo. E aí, infelizmente, eu acho que os advogados que estavam acompanhando a outra parte ainda não assistiram nenhuma aula tua, ainda não entraram no movimento do divórcio com ainda respeito. não entraram nesse movimento e acabam sendo levados, né, pelo cliente e acabam colocando dentro da peça jurídica, né, essas inverdades, esse desabafo, né, as situações de conflito, de desgaste do casamento para um momento que não seria o adequado. E aí, a cada vez que o outro lado acessava o processo movimentava, Uhum. e essa leitura desagradável acabava alimentando mais ainda, né? O sofrimento, a insônia, a raiva, o descontrole emocional que esse processo poderia decorrer de uma outra forma, né? O filtro, eu acho que assim, para o advogado, não é nem se o que está sendo dito, se é verdade ou se não é verdade, se a pessoa está inventando história, não. É assim, essa informação, esse fato que está sendo colocado, é relevante para obter o resultado útil do processo ou não é? Não sendo relevante e sendo mais um fator apenas de estresse, de colocar a lenha na fogueira ali, utilizar o processo para lavar a roupa suja, né? Esse não é o papel do processo e não é o papel do advogado, ainda mais num momento de transição das famílias tão sério, né? E, sobretudo, acho que quando envolvem filhos. Acho que o exemplo que os pais que estão se divorciando podem dar para os seus filhos no futuro é justamente o oposto, não é registrar no processo que eu falei isso ou aquilo do pai ou da mãe. É que você conseguiu resolver um problema, uma situação, né, que você passou de uma forma
respeitosa. Você foi lá e resolveu os pontos, né? Essa é uma maturidade que nem sempre a gente consegue alcançar. Nesse momento, acho que a maturidade fica um pouco afastada, a gente volta um pouco a ser criança, talvez, né? Sim, Por conta desse transtorno aí de ajustamento. É como se a gente não soubesse como realmente. ir, né? Então a gente volta talvez para o nosso lugar de criança, quanto que é um momento de maturidade que a gente deveria ter, É por né? Por isso nós, a importância dos profissionais de saúde. o divórcio, ele acaba atingindo a ideia da rejeição, do abandono, né? E aí pode remeter até a criança interior que foi rejeitada, que tem medo de ser abandonada novamente, de não ser adequada, né? Então, já até aproveitando o tema do autocuidado, vem muito forte isso, né? No momento do divórcio. O outro está me rejeitando porque eu não fui suficiente, né? Eu não sou adequada, eu não soube lidar com o casamento. E aí isso pode ir afetando para diminuir cada vez mais aquela ideia da sua autoeficácia, né? E aí entra essa ideia, né? O divórcio, está acontecendo o divórcio, eu vivi num relacionamento, às vezes a pessoa tem uma personalidade mais dependente e acaba que ela se fundiu aquela pessoa, né? Perdeu a sua identidade, e aí quando vem o divórcio, ela se sente perdida, ela não sabe mais o que fazer. Ela não sabe como se autocuidar, né? O que ela precisa, né? Quais são as necessidades dela. Então ela também pode estar passando por esse ajustamento, né? É um ajustamento até de autoconhecimento, Isso. né? Conhece-te a ti mesmo. É uma das nossas das frases cristãs, né? Conhece-te a ti mesmo. E às vezes a gente se perde dentro de um relacionamento e quando ele acaba, a sensação é mesmo de perda não só do outro, mas perda de si mesmo, né? Isso. Disso tudo. E aí esse autocuidado se mostra realmente muito importante. Deixa Isso. eu... Aqui, Janei, tem uma pergunta do Tiago falando assim: a utilização de medicamentos antidepressivos pode ser utilizada por um período e depois excluído totalmente em que tempo? Levando em consideração uma estimativa, afinal, cada pessoa é uma. Eu nem sei se é um medicamento antidepressivo, porque pelo que a Janei falou, quando você pode sofrer determinados sintomas, como ansiedade, insônia, e acho que tem um medicamento para atacar cada sintoma, não necessariamente a depressão, né? Não sei se esse antidepressivo ele está usando assim de forma mais genérica, Uhum. né, para atacar esses sintomas, ou se é um antidepressivo mesmo. Como eu não Sim, entendo nada disso, né, eu não sei se tem um remédio antidepressivo para a depressão em si. sim. Tiago, de fato, uma das principais medicações que a gente utiliza nessa fase, né, ou nesse quadro, são os antidepressivos, realmente. Porque o antidepressivo, inclusive, ele trata os dois quadros, tanto a ansiedade quanto a depressão. Ele serve para os dois quadros, né? E só o nome que ficou essa classe antidepressiva, né? Desde os primórdios da descoberta, né? De que se tinham remédios que controlavam as emoções, né? Que tratavam os sintomas depressivos e depois se descobriu que eram muito eficazes também para o tratamento da ansiedade. Então,
realmente é o principal medicamento utilizado, assim, até mesmo para insônia. Tem vários antidepressivos que são bem eficazes para insônia também. E aí vai depender mesmo o tempo de cada pessoa, né? Se ela estiver nesse processo mais de um transtorno de ajustamento, há uma previsão de que o tratamento seja mais curto, em torno de 6 meses, a gente já consiga ir retirando essa medicação e aí o paciente pode manter o suporte da psicoterapia, né? Entendo, Janei. Eu acho que talvez seja importante registrar que, assim como a automedicação não é indicada, a autorretirada da medicação também Sim, não seja. Né? Você precisa do acompanhamento para saber o momento e como você vai retirar o medicamento, né? Se você vai suprimir ele todo, se você vai reduzir a dosagem, enfim. exatamente, muito bem lembrado. Então, o nosso tratamento, né, na psiquiatria, ele é muito mais um acompanhamento. Essa é uma palavra que eu utilizo bastante mesmo. Que é o nosso corpo e nossas reações e as situações de vida, elas são muito dinâmicas. Então, o psiquiatra ele precisa estar fazendo o acompanhamento desse quadro, né? Às vezes um quadro que inicialmente é totalmente nebuloso e no decorrer de algumas semanas e meses pode acontecer uma situação que aquilo mude totalmente, né? Reverta assim o estado, inclusive, de reações emocionais daquela pessoa. E aí você já vai tendo um outro olhar daquele acompanhamento, daquele tratamento, de repente até uma redução, né, do tempo. Assim como o decorrer do tratamento, coisas mais nebulosas, né, ou mais difíceis de lidar possam estar acontecendo. Outros complicadores, inclusive, de vida, né? Um falecimento de fato, uma doença. Faltou tanto no trabalho por conta do divórcio, foi demitido. Exatamente, exatamente. Janei, a Val está perguntando aqui, ela disse que tem, a Val é uma das organizadoras aqui da semana e ela falou que tem uma amiga que está 2 anos divorciada e que ela ainda tem crises de choro pelo casamento que acabou. Acho que a gente ficou falando aqui que às vezes a própria pessoa não se reconhece no lugar de alguém que precise de ajuda profissional. E ela deve estar pensando assim, será que eu devo dar aquele empurrãozinho? Será que ela pode estar deprimida? Óbvio que não dá para diagnosticar aqui a depressão dela, porque, enfim, né? Mas o fato de já ter se passado muito tempo e a pessoa ainda está recorrentemente pensando nesse evento, isso é um indício de que ela possa precisar de ajuda? Sim, é um indício de que o divórcio ele está sendo arrastado, né? Está sendo um complicador. Acho que é aquilo que a gente falou logo no início, ela ainda está presa no luto dela, né? Ela deixou de viver e está vivenciando o divórcio ainda. Uhum. Ela Então, pode se é caso de ela procurar um profissional para ver, né, se como que ela poderia melhorar. estar num sofrimento muito prolongado, né? Sim. Uhum. Aí ela também perguntou aqui se as crianças, como que se as crianças podem deprimir, né? E que sintomas que os pais podem observar nas crianças para buscar também essa ajuda. Assim, dentro da ideia do método das práticas colaborativas, que é um método que já tem dentro, né, do seu contexto a participação de um profissional de saúde para compor uma equipe que vai apoiar pessoas que estão passando por um divórcio, é um apoio para o divórcio, mas não chega a ser uma terapia para as pessoas ou um tratamento médico para as pessoas.
caso isso seja identificado, até esse profissional que faz parte da equipe pode fazer um encaminhamento, né? Mas eu não sei se tem esse olhar assim dos pais, né, para os filhos que estão dentro, né, desse furacão aí, desse contexto todo de transformação e podem também eventualmente ter algum sintoma de depressão. As crianças deprimem, acho que a pergunta é, e como identificar isso e fazer um encaminhamento. Respondendo a primeira pergunta, sim, criança deprime, né? Ela pode entrar num quadro bem clássico, assim, de depressão, preenchendo todos os critérios, né? E diferentemente do adulto, a criança às vezes ela manifesta até o humor deprimido, a tristeza, através de uma raiva, de muita irritação, Viva, né? de exatamente, de não ter mais aquela, de aceitar os acordos familiares. A escola é um indicativo, sempre é um indicativo excelente quando se trata de criança e adolescente, né? Então, ela pode ser uma criança que começa a ter queda no rendimento, a não colaborar mais nas tarefas da escola, né? A querer se isolar dos colegas ou ficar mais irritada com os colegas, começar a ter conflitos, né, a discutir no recreio. Então são indicadores assim muito importantes também, né? Porque a escola é mesmo o outro universo da criança, né? Então é muito importante estar atento a esses sinais. E aí, quando houver esses tipos de sinais, é sempre bom procurar mesmo uma avaliação, seja do psicólogo, né? O próprio pediatra, ele pode estar avaliando inicialmente e fazer um encaminhamento posterior, né? É muito interessante, sim. Tem uma outra pergunta aqui, que eu acho que a gente, de certa forma, até já falou, que é a Mari Alves. Não, não foi a Mari Alves. A Mari Alves falou sobre a questão do que o cliente, às vezes, quer desabafar com o advogado, a gente escuta e acolhe, Isso. mas não necessariamente leva o que ele está falando para o processo, a não ser que seja efetivamente útil para o processo, né? Para o que você pretende, o seu objetivo no processo. O Tiago está perguntando aqui se a depressão é uma falta de vitalidade. Acho que Ah, ele falou aqui do livro, o livro Demônio do Meio-Dia, e a questão da depressão como uma falta de vitalidade. então, aproveitando essa pergunta, a gente pode falar um pouquinho do que é a depressão, né? Então, a depressão, ela é uma doença, né? Caracterizada, assim, por um conjunto de sintomas. A depressão, ela, de fato, não é somente a tristeza, né? A gente tem, digamos, três pilares principais, assim, da depressão, né? Do quadro depressivo, a doença, a depressão, que seria o humor deprimido, né? Essa tristeza que ocorre na maior parte do dia, sem uma causa aparente, e essa tristeza, ela também, ela não modula, que a gente diz, ela não muda muito, mesmo diante de estímulos externos. Então, a gente pode até estar entristecido, né? Aí eu estou entristecido porque eu perdi um amigo faleceu. Mas eu posso também estar brincando com o meu filho e ele fazer uma gracinha e eu me sentir feliz naquele momento, né? Dar vontade de rir, né? Dar um abraço. Então, isso são as nossas emoções que elas
modulam de acordo com o que a gente está vivenciando, mesmo que a gente esteja passando por um momento de entristecimento, por exemplo. Já a tristeza da depressão, ela permanece, ela fica no contínuo. Né? Mesmo que o meu filho esteja brincando na minha frente, está muito bonitinho a gracinha que ele está fazendo, mas aquela tristeza continua. Parece que aquilo que eles estão fazendo nem está tendo graça. Né? Então, esse é o humor deprimido, né, que a gente chama. E aí o segundo pilar, né, da depressão seria essa falta de prazer para as coisas. Então é como se tudo tivesse sem graça mesmo, perdeu a graça. Eu gostava muito de jogar vôlei todo sábado, mas aquilo já não tem mais essa graça, já não passo a semana pensando, me preparando para chegar ao final de semana e encontrar com os meus amigos e jogar vôlei, né? Isso seria a perda do prazer. E o outro que acho que entra na pergunta, que é a perda da vitalidade, que a gente pode falar assim, que seria essa perda de energia. Eu até falo assim para os meus pacientes, é aquela energia vital, né? Lá dentro. Não é exatamente a falta de comida, o cansaço. É como se puxasse para baixo mesmo, como se a cama te puxasse, o sofá te puxasse. E aquele fosse Assim, tô para baixo, tô para isso, baixo. se eu tivesse descarregado, que é um outro termo que a gente usa bastante, assim. Sempre estou com a minha bateria descarregada. Mesmo que eu durma, eu não acordo descansado. Estou sempre descarregado. Então, esses são digamos, os três pilares mais importantes. Desses três, a gente precisa ter pelo menos dois para já acender um alerta muito, muito importante, muito forte, assim, de que eu devo estar num quadro depressivo. Então, como eu falei no início, às vezes você nem tá, não é aquela pessoa que está chorando o dia inteiro, está se sentindo muito melancólica, mas ela está o dia inteiro na cama, não não sente vontade de passear com a família. Para ela é muito melhor no final de semana estar lá deitadinha na cama e assistindo séries. É muito custoso fazer coisas assim bem básicas, como lavar o cabelo. Então, lavar o cabelo, só de pensar, é como se gastasse muita energia, assim. O pouquinho de energia que tem já não é o suficiente nem mais para lavar o cabelo, né? Porque o cabelo você tem várias etapas, né? Principalmente mulher. É o cabelo comprido, aí vai, tem que molhar, passar o shampoo, aí deixa o tempo, aí troca, coloca condicionador, penteia. Então, isso requer, de fato, uma energia, né? Além da vontade, a energia para aquilo. Então, ela pode até estar com vontade. Eu queria tanto lavar meu cabelo, tirar o nó do cabelo, mas não estou com energia, não consigo, né? Vem muito esse pensamento de não consigo. Então, além desses três sintomas, tem no mínimo, assim, acho que uns 10 sintomas mais elencados que precisa estar presente pelo menos uns dois, assim, para que você considere um quadro depressivo e que tenha uma duração de pelo menos 2 semanas isso. E aí, tendo desses três sintomas pilares, aí você ainda tem a alteração de sono, o apetite alterado, né? Pensamentos muito negativos, pensamentos de culpa, de inutilidade, de incapacidade. E aí vai variando mesmo de cada paciente. Mas a falta de
às vezes é algo que está muito presente, mais do que a própria tristeza, respondendo, né, mais claramente a Uhum. pergunta. Tá bom. Bom, a gente está chegando ao final aqui da nossa live. Eu queria deixar aqui uma ideia de que depressão não é mimimi, é que existe realmente uma reação emocional que é até esperada dentro de uma situação de divórcio, por ser um fato, né, como a Jane explicou lá no início da nossa live, um fato importante da vida e que pode gerar grandes transformações na vida, então até esperado que se tenha, né, uma reação emocional aí na condução, né, desse momento de ajustamento, né, de transformação da vida. E muita gente, eu também já passei por alguns casos em que visivelmente uma das partes está atravessando um momento de maior vulnerabilidade emocional, não necessariamente a depressão como um quadro de doença, né, dentro de diagnosticado, mas às vezes até já tive casos em que houve o diagnóstico, inclusive com psiquiatra, medicação e etc. E o outro não está aceitando, acha que é um mimimi, que a pessoa tem que simplesmente levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima, assim, né, assim, de uma hora para outra, sabe? E, então, eu queria deixar essa mensagem final e passar também a palavra a você, Janei, para deixar uma mensagem final para quem está passando por um divórcio e que seja respeitoso e o que seria o primeiro, né, uma primeira orientação que se poderia dar para essa pessoa. Sim, só complementando, né, o que tu falaste, o divórcio, ele é mesmo um evento de vida muito importante, né? E é uma experiência individual, né? Vai depender de cada indivíduo mesmo, né? Você vai experimentar de diversas formas, dependendo mesmo de toda a sua característica, né? Genética, da história pessoal, né? A sua personalidade. Então, não tem como ser comparativo, né? Se eu estou passando bem por isso, você também vai passar, né? Cada um vai ter uma forma mesmo de enfrentamento. E que bom se o mundo fosse cada vez mais, né, multidisciplinar, principalmente, principalmente quando a gente está diante do sofrimento humano, né? O sofrimento humano, ele requer mesmo uma abordagem multidisciplinar. A gente precisa da união, né? Para passar por sofrimentos. A gente não passa sozinho. Isso não existe. Tanto para a nossa rede de apoio, nossos familiares, nossos amigos, e também os profissionais que nos ajudam, né, que nos acolhem, e que sejam cada vez mais multidisciplinar, né? Isso. Enfim, amei. Tá bom. Amei, amei. Eita, Maninha, obrigada. obrigada. Obrigada pela curiosidade de compartilhar essa experiência e a sua visão de mundo aí dentro da sua atividade aí como psiquiatra. O pessoal gostou aqui da live, participou, vai ficar salva. Compartilhem aí para as pessoas que estão passando por um processo de divórcio. Pode ser aquele empurrãozinho, aquela pessoa, né, que não conseguiu enxergar que precisa de um profissional de saúde, talvez escutando essa live possa refletir, quem sabe procurar, né, e saber como pode se amparar melhor nesse momento. Isso. Obrigada também, aprendi bastante. Vou utilizar também os conceitos, né, para cuidar cada vez mais dos pacientes. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Hoje tem live mais tarde, às 13 horas, e também às 20 horas, sempre sobre autocuidado. Aqui vejam a programação e acompanhem a Semana do Divórcio com respeito
até sábado, né? A semana toda vai até sábado. Tchau, tchau. Tá.